no Rio de Janeiro. Tiroteios crescem 29% no primeiro mês do ano, segundo o levantamento do Instituto Fogo Cruzado. A gente recebe aqui o repórter Matheus Coelzer e traz as informações. Infelizmente, é uma constante, uma rotina aí no Rio, não é, Matheus? Exatamente, Thiago. Ótimo dia para você, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Uma ótima semana para todo mundo e já começou violento nesse final de semana, viu? Os dados do Fogo Cruzado mostram esse aumento considerável de quase 30% em relação aos assassinatos e aos tiroteios, principalmente aqui na Gardenia Azul, de onde eu falo ao vivo, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ontem, inclusive, nós temos imagens aí sobre a entrada de criminosos em um condomínio de luxo. Segundo as informações preliminares da polícia, tem relação com uma briga entre milicianos e traficantes. Essas informações, elas dão conta desses últimos conflitos aqui na região. A Gardenia Azul é um local tradicionalmente conhecido pela milícia e nos últimos tempos há um conflito territorial por parte do tráfico de drogas. Aqui ao lado fica a Cidade de Deus, onde na semana passada foram diversas operações e incursões da polícia militar para tentar acabar com os crimes e as mortes que aconteceram recentemente. No final de semana também teve o registro de uma menina que foi baleada com uma bala perdida na coluna. Ela está em estado grave. E também mais um crime de feminicídio. Uma mulher foi morta a facadas pelo marido na própria casa. Esses dados do Instituto Fogo Cruzado têm correlação com estudos feitos pela universidade que fica na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, que fala também sobre ações da polícia. Segundo esse estudo, tem mostrado que as ações e a entrada da polícia nessas localidades tem feito com que o número de casos tenha aumentado. Esse é um dado revelado pelo estudo. Agora, autoridades ligadas à área da segurança pública contestam essa informação. A gente falou ao longo da semana dessas diversas operações na Cidade de Deus. Ontem teve operação também aqui na Gardenia Azul e também nas regiões da Muzema. A gente sabe que na Zona Oeste é a principal área aqui do Rio de Janeiro, onde se tem grande parte dela dominada pela milícia. O Comando Vermelho tenta ir por diversas vezes, então, ter acesso a essa área, o que resulta em diversos conflitos. Esse levantamento do Fogo Cruzado mostra esse aumento de quase 30% e se a gente faz um comparativo com o ano passado, já se tem um aumento bem considerável em relação ao primeiro mês do ano. Portanto, as autoridades têm falado sobre a necessidade de maior policiamento nesses locais para tentar diminuir o número de crimes. Agora são diversos tiroteios, balas perdidas que acabam aí fazendo uma problemática e também causando medos para os moradores, como ontem nessa menina aí que infelizmente foi vítima de uma bala perdida. Thiago. Sem dúvida a comparação então de janeiro a janeiro e o Matheus Coelzer volta daqui a pouco no Jornal da Manhã, girando então os nossos comentaristas para falar sobre a violência, começando por você, Roberto Mota, que é do Rio de Janeiro. Qual leitura é possível fazer sobre esses números? Mas é bom lembrar que no ano passado ainda a movimentação era menor por causa da pandemia. Tiago, é mais do mesmo, com as mesmas fontes de desinformação, como essa universidade que foi citada aí. Ela faz parte de uma rede de ativismo cuja única mensagem tem que acabar com as atividades da polícia, porque a polícia que causa o mal no Rio de Janeiro. Se não fosse a polícia, todo mundo viveria bem, ninguém seria ferido nem baleado. O Rio de Janeiro tem mais de 1.400 comunidades, todas dominadas ou pelo narcotráfico ou pela milícia. Esse é um problema antigo. As operações policiais nessas comunidades foram suspensas por uma decisão judicial em 2020. Essa decisão ainda está valendo. O resultado é que o Rio de Janeiro tem se tornado um paraíso para criminosos de todo o país. É documentada a presença aqui, já foram presos vários traficantes que vêm de todo o país e até do exterior. Se eu não me engano, semana passada foi preso um traficante paraguaio aqui. As comunidades que servem como refúgio de traficantes hoje contam com casa-matas, com áreas blindadas para proteção dos traficantes e impedir a polícia de entrar. A gente está vendo uma movimentação enorme desse novo governo para
recadastrar as armas cadastradas na mão dos cidadãos de bem, dos CACs. Desconhece-se qualquer movimentação do governo federal para desarmar os criminosos, principalmente do narcotráfico, que tem fuzis, metralhadoras e granadas. Essa é a realidade do Rio de Janeiro, nada diferente do que foi nos últimos anos. Pois é, Amanda Klein, há muitos anos a gente acompanha esses dados, tiroteios, mortos, policiais, infelizmente também, mas muitas vezes também crianças, essa história de balas perdidas, tudo isso algum dia vai mudar? É horrível, né, Adriana? Essa realidade é difícil saber. Parece que há uma falência do Estado e há uma falência de opções ou alternativas viáveis para lidar com essa realidade. Aparentemente, pelo que se vê aqui nos estudos, esses casos de aumento de tiroteio no primeiro mês do ano, em janeiro, está muito ligado a uma briga por território entre facções criminosas. De um lado você tem o narcotráfico e de outro lado as milícias. Há uma disputa pelas comunidades, pelo território, venda de drogas e de outras atividades ilegais em diversas dessas comunidades por esses grupos criminosos. Isso tem causado um aumento dos tiroteios. Não tem nada a ver com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a gente tapar o sol com a peneira, não há uma ligação, pelo contrário, assim que foi tomada essa medida do Supremo Tribunal Federal, enquanto era cumprida, você teve uma redução das mortes, uma redução da letalidade e dos tiroteios no Rio de Janeiro. É só acompanhar, e não quer dizer que a polícia não possa entrar nas favelas, nas comunidades, isso é uma outra falácia, ela pode entrar, ela só tem que avisar, comunicar ao Ministério Público. É bom que haja outras entidades também do poder público supervisionando essas operações, a par dessas operações. Não é uma proibição, não é que de repente as comunidades se tornaram um território livre pelos traficantes e a polícia não possa mais entrar. Muito pelo contrário, tanto é que as operações policiais voltaram basicamente ao número que elas tinham antes, ou até ultrapassaram, não há nada de diferente, elas não estão entrando menos nas comunidades, pelo contrário. Então é isso, é uma falência do Estado, ausência de políticas públicas eficazes para lidar com esses tiroteios que afeta não só as organizações criminosas, mas o dia a dia, a vida de milhares de pessoas, de milhões que vivem nessas comunidades. É uma realidade muito triste e certamente um dos maiores desafios e uma peculiaridade do Rio de Janeiro. É claro que isso acontece em outras metrópoles, mas essa disputa por território, essa briga de facções criminosas, a presença da milícia é uma particularidade do Rio de Janeiro que não foi enfrentada adequadamente até hoje.